Olá pessoal, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Mais um dia, mais um momento, uma lição importantíssima que nós estamos postando agora em nosso canal. Você que ainda não me conhece, eu sou o presbítero João Gomes e quero convidar você a se inscrever no meu canal. Os irmãos que nos acompanham, eu também quero convidá-los a deixar o seu comentário, a deixar o seu like, para que o nosso canal possa crescer e ser mais visualizado, para que as pessoas sejam abençoadas com as informações bíblicas de grande relevância para a sua própria vida, para o seu próprio ministério. Então, eu convido você, gentilmente, generosamente, compartilhe o nosso canal e abençoe muitas outras vidas. O nosso assunto hoje é sobre a queda do ser humano. E a leitura bíblica em classe está em Gênesis capítulo 3, versículo 7. O textual está em Romanos capítulo 5, versículo 12, que diz: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Isso está em Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12. Nosso assunto é um assunto importante, como eu disse, sobre a queda do homem. E você que tem aí um papel, uma caneta, seria importante você já estar atento para anotar aqui algumas informações que nós temos para passar para os irmãos. Como de costume, eu estou sempre passando aqui uma informação para que os irmãos acrescentem em suas aulas, tá? Ou acrescentem em suas aulas. O primeiro tópico vai nos informar sobre o livre-arbítrio do ser humano. No seu subtópico está o livre-arbítrio. No seu segundo subtópico, a soberania divina. E no terceiro subtópico vai estar sobre a responsabilidade humana. A primeira coisa que nós devemos entender ou perguntar com relação ao livre-arbítrio é: qual é a natureza do livre-arbítrio humano? Enquanto você assiste, você deixa o seu like, abençoa o nosso canal. Qual é a natureza do livre-arbítrio humano? Existem três possibilidades lógicas acerca da natureza da liberdade de escolha dos seres humanos. Quais são essas três possibilidades lógicas? Primeiro ponto, com relação às três possibilidades, é o determinismo. O segundo ponto, indeterminismo. Terceiro ponto, o autodeterminismo. Agora vamos ver o que significa esses três pontos importantíssimos, ou essas três possibilidades lógicas, Anotem aí. O que é o determinismo? O determinismo é a visão de que todas as ações humanas são causadas por outra parte e não pela pessoa em si. O determinismo radical não abre espaço para nenhum tipo de liberdade de escolha, ou seja, livre-arbítrio, livre vontade. O determinismo moderado postula a liberdade de escolha, porém a vê como totalmente controlada pelo poder soberano de Deus. Então esse é a primeira possibilidade, o determinismo, a qual acabei de colocar aqui para os irmãos ouvirem. No segundo ponto nós temos o indeterminismo. Indeterminismo, que é o quê? É a visão de que as ações humanas não são causadas por coisa alguma. Elas simplesmente são indeterminadas. Então esse é o indeterminismo. Terceiro ponto, o autodeterminismo. O autodeterminismo. Isso aqui é junto, Isso aqui é junto. Aqui eu coloquei aqui para dar uma ênfase aqui, uma ênfase. O que é o autodeterminismo? O autodeterminismo é a doutrina, é o ensino que postula as ações do homem como autocausadas, as ações humanas como autocausadas, ou seja, causadas por nós mesmos. Ou seja, o autodeterminismo, isso significa que o homem é responsável por suas ações humanas. Então esse é um ponto importante que você deve anotar aí
e ter em mente com relação ao livre-arbítrio, lembrando que a liberdade humana não fere a soberania divina. E a soberania divina não é anulada com a liberdade humana. Isso é um ponto importante. Agora eu quero citar aqui aos irmãos alguns homens de grande importância na história da igreja, alguns nomes de pais da igreja que falavam acerca do livre-arbítrio. Então você que tem aí um papel, uma caneta, você vai ver que há uma base histórica, você vai ver que há um fundamento, tá, para o livre-arbítrio de Adão, já desde os dias em que Deus o fez. Agora notem aí o que Justino Mártir diz. Justino Mártir, tá, um defensor do livre-arbítrio, diz: Deus, desejando que tanto o homem quanto o anjo seguisse a sua vontade, resolveu criá-los livres para fazer a justiça. Mas se a palavra de Deus prediz que certos anjos e certos homens serão certamente castigados, ela fez isso porque sabia previamente que eles seriam irremediavelmente ímpios, mas não por terem sido criados assim. Isso foi Justino Mártir que diz, tá? Entre o ano 100 e 165 depois de Cristo. Olha o que Irineu diz no ano 202. Esta expressão, olha a expressão de, estou lendo aqui o que Irineu diz, tá? Olha a expressão de Irineu. Quantas vezes, olha a citação de Irineu, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Mateus capítulo 23, versículo 37. Lançou as bases da antiga lei da liberdade humana, porque Deus fez o homem, isto é, a gente, tá, livre desde o princípio, possuindo uma alma própria para obedecer aos mandamentos de Deus de maneira voluntária e não por compulsão da parte de Deus, pois não existe nenhum tipo de coação em Deus, somente uma boa vontade para conosco está presente continuamente nele. Isso foi dito por Irineu no ano 202 depois de Cristo. Atenágoras, olha o que Atenágoras diz, tá? Estou colocando aqui o nome de alguns homens, tá? Algumas informações que nós temos aqui do século II, tá? Falecido no século II. Olha o que ele diz: tal qual acontece com os homens que têm liberdade de escolha, tanto para a virtude quanto para o vício, pois não honraríamos o bem, nem castigaríamos o mal, se estas duas coisas não fossem do nosso domínio. E alguns são diligentes nas questões que lhes são confiadas, já outros infiéis. O mesmo se dá com os anjos. Olha as expressões de Atenágoras. Temos também as expressões, as palavras ditas por Teófilo no ano de 1990 depois de Cristo, de 130 a 190 depois de Cristo. Pois Deus criou o homem livre e com poder sobre si mesmo. Deus agora lhe concede como dom, por intermédio da sua própria filantropia e piedade, quando o homem lhe obedece. Pois da mesma forma que o homem trouxe a morte sobre si mesmo, ao desobedecer à vontade de Deus, aquele que desejar pode alcançar para si a vida eterna. Olha as bases históricas do livre-arbítrio. Taciano, no ano 120, do ano 120 a 173 depois de Cristo, o nosso livre-arbítrio nos destruiu. Nós que éramos livres, acabamos por nos tornar escravos. Fomos vendidos por intermédio do pecado. Nada de mal foi criado por Deus. Nós mesmos manifestamos a impiedade, mas nós que a manifestamos também somos capazes de rejeitá-la. E temos muito mais outros nomes aqui com relação à base histórica do livre-arbítrio. Então, o homem é o responsável por suas escolhas. O homem responde por suas próprias escolhas. Lembrando que, qual é a necessidade de um julgamento
no dia do julgamento final, para o ímpio, se não há livre-arbítrio. Então, isso é um detalhe que deve ser pensado. E também lembrando que a soberania divina não é anulada com relação à liberdade humana. E nem a liberdade humana, tá, é anulada com a soberania divina. Então, Deus é extraordinário. Deus fez o homem livre. Então, o livre-arbítrio, nós temos esses pontos aqui de grande relevância. Agora, vamos fazer o seguinte, nós vamos avançar aqui. Avançando aqui, nós falamos aqui sobre a natureza do livre-arbítrio de forma rápida, para que o vídeo não fique extenso, longo, mas percebam um detalhe, Deus faz o homem, tá, e o coloca em um santuário, e Deus coloca o homem em um santuário, que nós conhecemos como o Jardim do Éden, e aqui Deus coloca a árvore da vida e a árvore do bem e do mal. Aqui o homem é responsável por suas escolhas. Responsável por suas escolhas. Porque Deus disse, ó, não coma. Não coma. E o homem foi lá e desobedeceu essa ordem divina, cometendo transgressão. Quando eu digo homem, eu sei que tem sempre alguém que vai dizer, mas foi a mulher que transgrediu. Tipo, o próprio apóstolo Paulo disse isso. Nós entendemos isso. Mas o cabeça federal, o cabeça era Adão. Então Adão era responsável. Então o homem escolheu, tá, pela tentação da serpente. A serpente não forçou o homem a pecar. A serpente não colocou uma arma na cabeça do homem, vamos usar essa expressão, dizendo para ele, coma desse fruto. Seja independente de Deus. Não, não foi isso. O homem, por livre e espontânea vontade, foi lá por sua própria decisão e comeu do fruto que lhe era proibido. O homem, antes da queda, então, há um detalhe muito importante aqui. Um detalhe muito importante. Antes que o homem comesse desse fruto, proibido, aqui, a natureza humana de Adão era perfeita. A natureza humana de Adão era perfeita. Adão não tinha uma natureza inclinada ao pecado. Era uma natureza onde não havia conflito, não havia batalha, tá? O espírito humano era governado, o espírito humano governava. Olha aqui, ó, a alma e o corpo. O espírito humano era o dono, porque era regido pelo espírito. A alma era o mordomo e o corpo era o servo. Então não havia conflito, tudo estava em plena ordem. Aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro. Tudo estava em plena ordem. Não havia conflito. A natureza humana era uma natureza pura. O homem possui uma natureza pura. Então, isso antes do homem pecar. Quando o homem peca decidindo, tá? Decidindo pelo fruto proibido, esta natureza que era pura, perfeita, ela se macula. Então ela passa a ser uma natureza agora inclinada ao pecado. Uma natureza que está inclinada a esta realidade sombria. Então a queda humana, a desobediência do homem, mancha essa natureza humana. Então o homem passa a estar vendido sob o pecado. Vendido sob o pecado. O pecado causa isso no homem. A desobediência do homem leva o homem a manchar a sua natureza. O homem perde aquela pureza moral. O homem se afasta. A Bíblia diz que... Olha o detalhe, vamos ler aqui Romanos capítulo de número 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo. Então, há um detalhe importante aqui.
Quando o homem peca e mancha a sua natureza, toda a raça humana estava em Adão. Toda a raça humana estava em Adão. Quando o homem peca, ele mancha a sua natureza. E Adão, como cabeça federal da raça humana, Adão como responsável, como pai da raça humana, Adão transmite essa mesma natureza a seus filhos, e a toda a sua posteridade. Essa natureza humana caída, ela é passada a todos os homens. Então, todos os homens que nascem em Adão, ou seja, vou colocar aqui semi, tá? Todos que nascem seminalmente, já nascem com uma natureza decaída. Alguém diz, mas e as crianças? Também. Tá? As crianças também nascem dessa forma. Eu quero ler algo importante aqui, tá? Comentado por Elinaldo Renovato, quando as pessoas perguntam sobre as crianças, mas e as crianças? Como fica o estado das crianças? Olha o que Elinaldo Renovato explica. A criança é despida de consciência moral, mas congenitamente possui a natureza pecaminosa. Por isso a morte é a penalidade global que afeta todas as pessoas e inevitavelmente afeta as crianças. Haja vistas, elas morrem como todos os demais seres. Então, perceba um detalhe, todos nós estávamos em Adão. Nós saímos daqui. Adão é o cabeça da raça humana. Então, o que acontece? Pelo pecado de um homem, toda a raça humana foi afetada. Por quê? Porque toda a raça humana estava nele. Então, isso é um detalhe muito importantíssimo, que não pode ser ignorado. Então, o que nós recebemos é os efeitos jurídicos ou legais do pecado de Adão. É isso que nós recebemos. Percebam o detalhe em Romanos capítulo 5, versículo de número 18, que está escrito. Olha o detalhe. Pois assim, como por uma só ofensa, o pecado, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens. Vamos lá. Por uma só ofensa. Que ofensa? O pecado de Adão. Veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação. Assim também por um só ato de justiça, isto é, a morte de Cristo na cruz, tá? Por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens, para a justificação de vida. Por quê? Como pela desobediência de um só homem, isto é, Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, isto é, Cristo, muitos serão feitos justos. Romanos capítulo 5, versículo 18 e 19. Então, Adão, ele era o representante legal da raça humana. Isso é um detalhe importantíssimo, tá? Ou seja, Adão ele tinha em suas mãos uma procuração. Adão tinha em suas mãos uma procuração passada por Deus com poderes sobre toda a humanidade. Então, quando Adão peca, toda a humanidade passa a estar inclinada ao pecado. É por isso que está escrito em Efésios, capítulo 2, que o homem está morto em delitos e pecados. Então, nós vamos ver as consequências, tá, da desobediência de Adão. Aqui nós vamos ver, um detalhe muito importante, tá? A realidade da tentação os irmãos já conhecem. Então, todos que nascem Adão já nascem caído ou decaído e precisam de um Salvador. Então, nós entendemos aqui
que toda a raça humana está comprometida. Agora, com o pecado de Adão, a Bíblia nos informa que a sentença é a morte. Com o pecado de Adão, a sentença é a morte. Qual morte? A primeira morte, como já explicado em outros vídeos, não foi a morte física. A primeira morte foi a perda da sua comunhão com Deus. O homem passou a estar morto em delitos e em pecados, em seus delitos e pecados. Então a primeira morte não foi a morte física. A primeira morte foi a morte espiritual. E depois Adão foi morrendo gradativamente conforme os dias foram passando. No entanto, nós vamos ver que Adão viveu mais de 900 anos. Isso é um ponto de extrema relevância a ser analisado. Então, com o pecado de Adão, a consequência foi a morte. Porque o texto diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, isso é um ponto que não pode ser esquecido. Então, nós entendemos a questão do livre-arbítrio, nós já entendemos que a soberania de Deus não pode ser banida com a liberdade humana, e nós entendemos que a soberania de Deus, Deus sendo soberano, tá, não invalida a liberdade humana. Nós entendemos como ocorreu a transmissão do pecado a toda a raça humana, isto é, a natureza caída através de Adão. Por quê? Porque todos estavam seminalmente em Adão. Isso é um ponto de grande importância que deve ser anotado aí. Outro detalhe. Antes de Adão pecar, Adão tinha a possibilidade de pecar e de não pecar. A escolha estava nas mãos deles. E dentro desse detalhe é um ponto importante que você deve ter em mente também, com relação à morte. Eu, particularmente, não creio que Adão era imortal antes da queda. Tá? Particularmente, não creio e tenho minhas razões para defender isso aí. E aqui nós encerramos esse pequeno princípio. Eu queria aprofundar mais, eu queria ir além, eu queria pegar tópico por tópico, porém, infelizmente, o nosso vídeo não suporta tanto tempo assim. É por isso que eu corro dessa forma. Eu queria poder dar aos irmãos os textos de forma mais aclarada e mais aprofundada. Mas infelizmente não tem sido possível dado a limitação do aparelho que nós usamos. Deus te abençoe, compartilhe o nosso canal, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida.